Tudo bem, gente? Vou falar aqui de uma reflexão bem interessante a respeito do Karate Kid que está voltando aí, né? Muitos anúncios com relação ao filme Karate Kid, que na realidade vai ser uma série, disseram que vai ser uma série do YouTube, outra pessoa falou que era de Netflix, eu não sei, mas vem uma série aí do Karate Kid que seriam 34 anos depois daqueles filmes todos, né? Principalmente do primeiro filme, que tinha aquele lourinho, né, o Johnny. E nesse contexto, vocês vão, procurem aí que vocês vão ver toda a história, né? Parece que o Johnny está todo largado, anos depois, bebendo muito e tal, e ao defender um garoto que sofre bullying, ele acaba tendo a inspiração de voltar com o dojo, né, Cobra Kai. E por sua vez, o Daniel lá, Larusso, tem uma agência de carros e tudo, não trabalha com karatê, mas pratica, parece, não sei se o Sensei Miyagi morreu na história, eu acredito até que sim. E nesse contexto todo, eu quero falar o seguinte, tá aí uma grande oportunidade para a gente fazer uma reflexão, desculpa, confronto de gerações, já começa daí, né? Porque a sequência de filme Karate Kid de 1 a 3, principalmente o primeiro filme, no máximo até o segundo filme, pegou uma geração que tinha pouco contato com artes marciais, né? Para quem não sabe, na década de 80, né, que eu fui criança na década de 80, estou com 39 anos agora, ano que vem chego aos 40, tudo era bastante escasso com relação à arte marcial. Obviamente haviam academias que abriam espaço, né, para... Estou falando de Brasil, especificamente Rio de Janeiro, tá, que é a cidade onde eu nasci, cresci. Então haviam muitas academias que abriam espaços desde os anos 60 e 70, né, para o Karatê-Do. A maioria dos dojos eram de Shotokan, né? E o que acontece nesse contexto todo? Revistas eram poucas que existiam, né? Eu lembro da Kiai, a famosa Kiai, a Samurai, né? Cinturão Negro, que era portuguesa e começou a vender aqui, entre outras. Até a década de 90 vendiam essas revistas. Mas falando aí dos anos 80, inicialmente, que foi a época do Karate Kid, o assunto arte marcial era muito difícil de a gente ter acesso. Então você via uma aula aqui, outra ali, mas você não via com facilidade na mídia esse assunto, né? No Brasil sempre existiu futebol, né? O Globo Esporte poderia ser chamado Globo Bola, porque só tinha futebol, ou Globo Futebol, né? Não tinha espaço para nada, né? Por que eu estou incluindo Globo Esporte? Porque, querendo ou não, o Karatê também já era vendido como esporte, mas não tinha essa visibilidade, que agora talvez vai ter muito mais com o Karatê se tornando olímpico, né? E o que acontece? Então o público tinha toda uma ignorância com relação ao tema Karatê, né? E obviamente quando lançou o Karate Kid, as pessoas acreditavam, aqui no Brasil principalmente, que não tínhamos informação de quem era Ralph Macchio, quem era Pat Morita e assim por diante. Talvez quem fosse mais viajado, já viajasse para os Estados Unidos já nos anos 80, soubesse, né, quem eram esses atores, principalmente o Pat Morita, o Noriyuki Pat Morita, que era o Sr. Miyagi. E a expectativa, tá, de um jovem que via Karate Kid, tá, naquela época, e a expectativa que esse jovem e as pessoas de uma maneira geral tinham das artes marciais
era diferente, era até fantasiosa, tá? Então, o jovem de hoje que vê o filme da época, os 3 filmes, e for ver o que vai lançar aí, vai ver que Ralph Macchio não sabe karatê, né? Não tem a pegada de um profissional, de uma pessoa que pratica. Igualmente, o próprio rapaz lá que faz o Johnny Lawrence, que é o Billy, esqueci o segundo nome dele, sobrenome dele. Nenhum dos dois é lutador de karatê. Eles interpretam, né, praticamente. Então, o que acontece? Para quem não sabe, não viu o making of do filme, não havia intuito de fazer um filme de arte marcial, um filme que focasse na técnica. Não era isso que eles queriam. Isso foi explícito no making of. Né? Tanto que o Noripet Morita fazia série de comédia, por isso que ele tinha um tom engraçado no filme. Parece que o Ralph Macchio era quase que um estreante ali. Então, o que acontece? Ainda assim, esses 2 atores, principalmente, que não eram adeptos do Karatê Do, levaram milhões de pessoas a dojos de Karatê para estudar o Karatê Do. Entendeu? Não foi Bruce Lee. Bruce Lee levou gente demais para o Karatê. Mesmo falando bastante de Kung Fu, levou muita gente. Né? Mas se a gente for raciocinar, poucos foram os filmes, né, de grande projeção que o karatê era o foco. Porque Chuck Norris, por exemplo, levou fama de karateca, mas quando você vai chegar a fundo, você vê que ele até estudou também karatê, mas ele foca muito nas técnicas coreanas, né, taekwondo, tansudô e assim por diante. Então, o karatê em filmes chineses era sempre vilão, porque é a arte do japonês. Japonês versus chinês, karatê versus kung fu, né? Então o Karate Kid, por mais que para muitos daquela geração, hoje também adultos, olhem para trás e falem, que filme ridículo, né? Que diminuam, né? Por mais que eles diminuam, muitos de nós, infelizmente, esse filme, muitos profissionais de karatê, independente do Dan, hoje ficaram com aquilo na cabeça e foram praticar o karatê, né? Então, 2 pessoas que nem adeptos eram, levaram milhões de pessoas ao karatê do, né? E como eu estava falando, a concepção era diferente. Então, não se tinha tanta referência do que era. Se você fosse visitar um dojo, você ia ver como é que era uma aula de karatê. Claro que ia ver. Mas não significa, né, que você ia ter um panorama completo. Quem não praticava e só via filme, tá, esporadicamente viu um filme de arte marcial, tinha todo um conceito fantasioso, baseado em filmes. Né? Não sabia que uma luta real de karatê, a coisa ia ser direta, objetiva e até feia. Não é bonito. Né? Então veio a década de 90, veio a famosa Era Gracie, que eu tanto falo, era Jiu-Jitsu Gracie, desde 1993, né, o UFC 1, assim foi dada a largada para a nova era das artes marciais. E ali foi posto, né, a prova, para mim, entre aspas, para mim, tá? Todas as artes marciais versus a proposta do jiu-jitsu dos Gracie provar que era o melhor. Eu acho que eles provaram toda a eficiência da arte marcial deles. E provaram que, se de fato o cara do karatê não for bom, vai cair. Se o cara do kung fu não for bom, vai cair. Se o cara do taekwondo não for bom, vai cair. E assim, né, sucessivamente. O que acontece? Eu, particularmente, nos meus textos, sem querer desqualificar o Jiu-Jitsu Gracie, que eu não tenho intenção nenhuma, e quem sou eu para tal, eu sempre falo, olha, eu não vi grandes representantes de Karatê versus Jiu-Jitsu Gracie. Se vocês forem dar uma olhada, existia, por exemplo, vou dar só um exemplo, um tal de Kimo, que era um cara fortão, né,
que depois passou pro lado lá dos próprios Gracie e tal, ficou amigo, aprendeu jiu-jitsu e tal. E esse indivíduo dizia que era representante do taekwondo. O cara não levantou nem a perna. Não tinha nem aquela postura do taekwondo. Não tinha nada. Aí, eu acho que foi no último UFC, se eu não me engano, do Royce, foi o terceiro, se eu não me engano. Aquela revista que eu citei, a Cinturão Negro, portuguesa, entrevistou um mestre japonês, que eu não lembro se citava o nome, que estava lá no UFC, né, ainda com o Royce, acho que era o 3, se não me engano, e tinha acabado de ter uma luta entre Karatê versus Wing Chun. Né? E o que acontece? No final da luta, entrevistam esse mestre e perguntam o que ele achou. E ele vira e fala, olha, infelizmente, mais uma vez, não vimos nem Karatê, nem Kung Fu. Pois, inacreditavelmente, gente, quem não pegou essa época, tá? Eu digo, ali tinha muita gente sem preparo para representar a arte marcial que dizia que estava aí, né? Para representar. Então, inacreditavelmente, o cara do Karatê e do Kung Fu lutando, primeiro, não vimos as técnicas dos caras, não tinha técnica, não aparecia, né? Quem teve acesso não viu técnica, e eles acabaram os dois embolados no chão, sem saber chão. Quer dizer, uma ânsia de um vencer o outro, se defender, aquela coisa de nervosismo, quase que de briga de rua, né? E acabaram no chão. Então eram esses tipos de lutadores despreparados que haviam ali. Entendeu? E sejamos justos, os Gracies jamais treinaram e estudaram o jiu-jitsu deles para esporte. Havia sim campeonatos, eles iam lá competindo e tal, legal pra caramba, mas era uma arte marcial. Sempre foi uma arte marcial. Para quem não sabe, o jiu-jitsu Gracie também veio do judô. Né? Chegou aqui na mão do Mitsuyo Maeda, que foi da Kodokan do judô, nos tempos, né, que ainda chamava-se Kano Jujutsu, antes de ser judô mesmo, tá? Mudar o nome definitivamente. E nesse contexto, o que acontece? Ele aprendeu a fase que eles davam ênfase também para o Newaza, no solo. Né? Então, Jigoro Kano no Japão não queria mais, né, o nome do judô envolvido em disputas. E como ele saiu pelo mundo disputando, ele usava o nome Jujutsu para desvincular da Kodokan. Portanto, ele ensinou Jujutsu. Jujutsu para virar Jiu-Jitsu, na pronúncia foi fácil. Né? E essas técnicas de Newaza vieram de um estilo chamado Fuzen Ryu Jujutsu, que foi mais um estilo de Jujutsu que se mesclou, né, juntou com a escola Kodokan, que já era uma escola que reunia alguns estilos de Jujutsu, que virou o judô. Né? Tempos depois, a Kodokan deixou de lado essa parte do solo, a ênfase nisso, e surgiu a Kozen Judô, outra coisa, e no Brasil, isso lá no Japão, e no Brasil ficou vivo separadamente a Kodokan, que depois chegou de uma maneira mais oficial como Judô, e essa parte do Newaza ficou viva entre os Gracies, e entre o mestre Fada também, por ele, que era outro que tinha aprendido com, acho que, esqueci o nome agora, não sei o que é lá, França, um outro sensei de jiu-jitsu, que aprendeu com Maeda, na época que os Gracies também aprenderam, né? O sensei Carlos de Gracie, e acho que mais 2 irmãos, ou mais um irmão, não lembro. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Para explicar o que é o que, né? Então, o jiu-jitsu nunca se preocupou com técnica bonita, ele queria eficiência, então ele estava certíssimo. O karatê inicialmente, seja o estilo que for, o Goju-ryu, né? Qualquer um, Ueshifu, qualquer estilo, inclusive o Shotokan, também sempre quis a eficiência. Nunca buscou beleza. A beleza do movimento em si, numa execução de kata, era consequência
da compreensão do movimento e da técnica, né? Então, com o tempo, foram perdendo esse foco, muitas escolas, né, pelo mundo afora. Com o tempo, perderam o foco da aplicação dos kata, né, e foram só se voltando para o esporte. E quando os Gracie, ali, né, em 1993, né, com o estilo deles, com a arte marcial deles preparada, totalmente uma estratégia para desestruturar os lutadores em pé e levar para o solo, né? Quando aconteceu isso, a maioria dos praticantes de karatê pelo mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, estavam voltados para campeonatos, estavam voltados dentro de determinados formatos. Então há de se compreender toda a estrutura do que aconteceu naquela época, né, nos anos 80, o boom do Gracie em 90 e hoje. Então, eu digo para vocês, o público do Karate Kid, sabe, era um público leigo ou de adeptos de karatê, também acostumados a lutar na dinâmica do karatê. Grandes mestres veteranos do karatê do Rio, alguns também sabiam jiu-jitsu e judô. Tais não foram desafiados, tá? Até porque alguns eram até amigos, né, da família Gracie. Mas esses, ou alunos desses, talvez não seriam, não fossem, né? Existem diversas histórias de bastidores e tal, de desafio dos Gracie, contra propostas de karatecas que não foram aceitas, disse-me-disse para lá e para cá, né? E ninguém prova nada porque ninguém pode, só quem de repente tiver alguma filmagem, alguma coisa aí. Então o que acontece? O público de hoje vai ver o Karate Kid, vai achar ridículo, né? Como alguns karatecas que também se empolgaram em praticar karatê por causa desse filme, dessa série de filme, pode chegar ali e de repente não, sabe? Hoje vai avacalhar, né? Então, se liguem nesse contexto, acompanhem, tentem ver vídeos da época, como é que era o karatê que os Gracie enfrentaram nos Estados Unidos, mesmo antes do UFC, nas garagens. Que tipo de lutadores era aquele? É o que eu falo, eu não vi nenhum grande mestre como Hirokazu Kanazawa Kancho, Tetsuhiko Asai Sensei, Mikio Yahara. Eu não vi nenhum cara totalmente karatê marcial, preparado, forjado ali naquele karatê forte. Eu não vi nenhum deles. Ou alguém preparado para eles, por eles. Entendeu? Então, por que eu ia acreditar naquilo? Entendeu? Então pensem nesses aspectos, pensem nessas coisas, para analisar, né? Porque hoje tem muita prática do desmerecimento. As pessoas desmerecem, né, as artes marciais clássicas como o karatê, o kung fu, o hapkido, o aikido, o taekwondo e assim por diante. Então, só o que funciona é o boxe, o jiu-jitsu, no máximo o muay thai, porque são os que vendem lá desde a época dos desafios Gracie, né? Então pensem que um Karate Kid da vida agregou mais na vida da minha geração do que o MMA, que só trabalha o aspecto da luta, entendeu? O aspecto muitas vezes da violência e nem tanto da técnica em si, e principalmente da filosofia. Não tem, né? Então pensem nisso. A reflexão aqui que eu queria trazer, eu não estou podendo fazer edição do programa porque meu computador está com problema, então o programa Karate Do e os vídeos estão sendo feitos mais aleatoriamente, mais soltos, né? Então, eu costumo falar muito com o pessoal da página Karate Do lá no Facebook e de um modo geral com todo mundo sobre as tendências do Karate Shotokan, que todo mundo conhece, né? E mesmo assim, o fato dele ser um estilo completo no sentido da luta, principalmente em pé, obviamente, tá? É aquilo que eu já falei para quem já acompanha o programa. Existem técnicas de chaves, imobilizaçõezinhas que são usadas com a Temiwasa, né, com golpes traumáticos, né?
no chão, que o próprio Sensei Vinicius Anthony aprendeu isso com o Shihan Sohaku, que pelo que eu soube, se estiver falando besteira aí, Sensei Vinicius Anthony me corrija, mas que sempre foi muito conhecido como Kumiuchi isso, né? Mas o forte do Karatê de fato, né, são os Ateniwasa, as projeções, muita quebra de junta, muita torção, tem tanto Shotokan quanto Goju-Ryu e assim por diante. Agora, eu costumo falar muito para o pessoal que há uma conexão, pode haver uma conexão e o uso e o aproveitamento do Karatê Shotokan de uma forma menos robótica, menos... Não é, o que eu estou querendo dizer, não é que você vai deixar de ficar ereto. Não é isso. Tá? Não é que você vai deixar de ter os movimentos com kime. Não. Você vai ter tudo isso dentro dos moldes japonês. Vai ter o quadril. Defendeu. Vai ter tudo isso. Só que você pode ser mais fluido. Entendeu? Em luta, você nem sempre vai estar numa situação de média a longa distância. Nem sempre você vai estar nesse contexto. Você pode estar ali numa situação de perto. E aí a contração muscular vai ter que mudar. Não é que você vai deixar de usar a mecânica. Eu estou aqui em santinho. Ó. A mesma coisa, ó. Tá vendo? Só que a tendência aqui é de você não voltar tanto a cintura. Já começa daí. Se você está aqui, a tendência é você ir direto. Tudo é direto. Tudo curto. Talvez um tatê você não vai conseguir abrir como você abriria em Zenkutsu. Então, se você está em santinho, você usa mais o Tekubi, né? Tekubi Kakuke, Tenagashuke, Teuzaruke. E isso aqui às vezes nem vai acontecer. Entendeu? Então você vai estar aqui e você vai. O que é isso aqui, ó? Lembra do kata? Né? Ó. O que está acontecendo aqui? Estou usando um santinho. Então eu tô aqui. Pum, pum, pum. Defendi, ó. Mas o Derrinério o quê? Nossa, Zuki. Ó. Otoshi entre. Pra fechar. Ó. Pra segurar o soco por baixo. Ah, já eu usar o quê? Uraken. Urazuki, aliás. Ó. Vaiana Hashuki com Urazuki, ou mesmo Morote o quê? Entendeu? Tem santinho. Então são situações que você adapta. Tá aqui. Aí você quer, né? Tem santinho, tá, gente? Tá. Né? Vamos lá. Ó. Nekoashi. Nekoashidade. Abrir um pouquinho a distância. Isso aqui, ó. Também. Né? Pum. 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 Ó. Haito. Mawashi Empe, ó. Tá vendo? Agachuki. Mawashi Empe. Ó. Aqui. Pum. Segurou um braço. E com quem? Né? Ó. Jokogiri. É o que eu falo pra vocês. Isso aqui é um panorama diferenciado do habitual da luta. Sempre, né? Mais aberta.
do Shotokan, mais ampla, né? Mas eu estou usando nitidamente as técnicas do Shotokan. Muitas vezes, tá? Fechou? Ó. As técnicas são menos usadas. Ó, vem o Haishu, por exemplo. Vocês veem? Não é isso? Fechou dando. De lá. Aqui, tá? E vamos lá. Né? Essa técnica, Haishu, eu posso estar de frente aqui, ó, em Santin, em Hangetsu, não dá pra ver, mas é o que eu tô fazendo. Motodachi, pra quem não lembra, Zenkutsudachi, tá? E Motodachi, tá? Então, toda uma dessas bases aqui, faço Haishuki, Te Ozayuki, Te Nagashuki, Tsukami-uki, tá? Segurei, puxei e Uraken. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? O buraquinho ele vem da orelha, né? Como até no Reanidan e outros katas, né? Ele tá vindo aqui, né? Pá, pum. Não é o buraquinho que vem frontal, é aquele que a gente tem no Kihon da SKF, por exemplo, SK nasal. Portanto, o que eu estou fazendo aqui? Estou usando esse frontal, ó, tá? Ó. Vocês entendem? É adaptação, ó. Tem que ficar com o quê? Ó, tem que ficar com o quê? Mawashi, Emp, Teisho. Já expliquei que, por exemplo, esse Teisho, a gente sabe que a gente aprende um kata de lado, em Kihon às vezes de frente, para botar bater no queixo, tá? Que é diferente do Kumade, que é com tudo. Também é ótimo em situação de perto, tá? Sequências é sempre bom também, entendeu? Você não está enfeitando o pavão, entendeu? Você está sendo direto ao objetivo. Situação de perto, você está aqui com o cara. Então, tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser rápido. Então, nesse contexto, eu estou em frente a um cara que pode ser rápido, pode ser do boxe, pode ser do Wing Chun, pode ser do Goju-Ryu. Ele é perigoso de perto. Então, se eu não puder manter a distância, entendeu? Lutar de entra, sai, né? Dá aquele giro, né? Por aí vai. Eu vou precisar saber me virar aqui de perto. Então eu vou usar Zuzuki, pá, pum, 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 pum. Vai ser uma coisa mais de perto. Pá, eu tiro, bate e assim por diante. Então nessa sequência, por exemplo, claro que muitas vezes vai ser difícil você fazer isso que eu vou mostrar aqui no Shotokan. Shotokan contra Shotokan. Porque a gente tem realmente um ataque muito forte. Muito potente. Né? Mas você pode usar contra determinadas artes marciais.
Então nada impede de você pegar um parceiro de treino e ficar lá. Como disse, situação de perto, você dificilmente vai voltar aqui. Tá? Então você pode, pá, 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 pum, pá, 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 pum, direto. Ó. Depois você vai estar fazendo rápido. Entendeu? De lado vocês vêm 1, 2, 3, 4, 5. Tô puxando para baixo, tá? Então tô aqui, ó. Pá. Entendeu? Basicamente isso. Você pode também, na situação de perto, tá aqui. O cara te atacou, defende, Tenagashi, Wayan Hashu, e Mawashi Empi. Como vai ficar isso rápido e de perto? Tá aqui. Então você tem que adaptar as situações. Tem que adaptar a situação. Eu acho que é importante você construir um treinamento para você, para que a coisa fique tão fluida quanto é quando a gente está treinando à distância. Que a gente sabe fazer. Está acostumado a fazer. Entendeu? Porque está acostumado à distância. Quando a gente não está acostumado a fazer o combate de perto, fica mais difícil. Soube de gente boa de karatê que se embolou, ficou difícil. Teve até um outro programa aí que eu fiz que o foco, olha gente, nosso camaí é aqui. Mas se eu tiver com cara de boxe, eu quero me proteger. Então eu vou botar o Wayan Nagachuki aqui, ó. E vou. Pum. Pum. O negócio é o quadril. Virar, ó. Tô aqui, ó. O quadril virou. Pum. Pum. Entendeu? Tô aqui, ó. Tá vendo aí, ó? É a situação, gente. É a situação. Ah, mas você está fazendo diferente dos mestres e me ensinam isso. Com que base eu vou acreditar que isso funciona? De fato, você pode acreditar que não funciona. Mas aquilo pode funcionar se você treinar, repetir. Por conta própria, você, um parceiro teu de treino. Então, quanto funciona o Shotokan de média